Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar como você pode estar usando o Next.js e o WordPress para criar sites incríveis, criar aí novas possibilidades para o seu cliente, tá? E essas duas combinações já me ajudou muito. Bem antes de existir IA, eu já fazia essa combinação aí de Next.js e o WordPress e eu vou estar explicando aqui por quê. Por que que eu precisei usar isso, por que que teve algum momento ali que eu precisei tá utilizando o Next.js junto com o WordPress, tá? E como é que a gente pode estar fazendo isso, como é que a gente pode estar utilizando, qual é a melhor forma, tá? Aqui a gente vai tratar também sobre o conceito de WordPress Headless, que é um conceito aqui que a gente vai também conseguir entender melhor fazendo esse projeto. O que que significa o WordPress Headless? Bom, significa basicamente que a gente vai usar o WordPress ali como a nossa API, ou seja, a gente vai tirar toda a responsabilidade do WordPress de mostrar o site. Então, ele só vai ser ali o back-end da aplicação. Então, nesse vídeo eu vou pegar um WordPress, vou remover completamente a capacidade dele de exibir o site e usar ele apenas como painel administrativo, né? E o front-end ele vai ser criado em Next.js, com a ajuda do Cloud Code, claro, a gente vai sempre estar usando o Cloud aqui nos nossos vídeos. E assim, para conectar as duas tecnologias, a gente vai precisar ali usar a API REST do WordPress. Então eu vou tratar um pouco também sobre como a gente pode estar usando a API REST do WordPress aqui, para fazer com que a minha aplicação Next.js e o meu WordPress eles possam se comunicar. No caso, o WordPress vai enviar dados via API REST para essa aplicação que vai ser só o front-end, ou seja, vai ser só uma capa ali, só a parte da frente do site, mostrando ali para o usuário postagens do WordPress. Mas para mostrar essas postagens do WordPress, ele não se comunica diretamente com o banco de dados do WordPress, ele se comunica com o serviço que é a API REST nativa do WordPress, que eu vou estar explicando aqui, beleza? Então, na prática, eu cadastrei um conteúdo aqui que eu vou mostrar para vocês. Pronto, eu cadastrei aqui alguns posts aqui no meu blog, alguns posts aqui com aquele Lore Y, né? Coloquei aqui algumas imagens nesse post também. Então ele ficou um post aqui só para a gente estar fazendo esse teste, beleza? E aí eu vou estar acessando aqui esse post através da API. Eu vou estar mostrando como é que a gente pode estar utilizando a API do WordPress para estar acessando esses posts. E vou mostrar todo o passo a passo aqui. Então vamos para mais um projeto aí e vamos nessa. Antes de começar esse vídeo, eu preciso aqui tratar bastante dessa questão do WordPress Headless. Eu vou precisar primeiro te mostrar o conceito. Esse conceito tem que estar bem fixo aí na sua cabeça para você entender o que eu vou fazer aqui na prática, beleza? É uma teoria, mas é importante que você entenda isso primeiro. Então, primeiro de tudo, WordPress Headless. Aqui, ó, tem uma postagem da Vercel, que é a empresa, né, que criou o Next.js. Ele até criou uma postagem aqui, ó, você pode usar o WordPress Headless com Next.js e Vercel. Então, ela botou aqui, ó, uma explicação. A forma tradicional de como é que seria aqui o WordPress, que hoje você acessa o servidor web e ali você tem o front-end e o back-end. E aí quando é quando a gente está usando o WordPress Headless, basicamente a gente só não usa o front-end. A gente delega o front-end para o framework, no caso aqui para o Next.js, né, para a biblioteca Next.js. Então aqui ele fala, ó, a comunicação aqui é feita pela REST API. E aí você também pode estar utilizando também o plugin WP Graphic QL também. GraphQL também ajuda bastante a organizar ali. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas a gente não vai tratar muito sobre esse plugin porque a gente vai usar já o que está nativo ali do WordPress, senão o vídeo vai ficar muito grande, com muita informação. Talvez eu grave um vídeo depois só sobre isso aqui. O que significa então o WordPress Headless? É basicamente
eu não vou utilizar aqui, ó, a parte de temas do WordPress. Eu não vou utilizar isso aqui, ó. Então o usuário ele não vai ver o meu tema quando ele for acessar meu site. Ele vai ver, eu quero que o usuário acesse o Next.js. E para isso vão ter duas URLs diferentes. Vai ter a URL onde vai estar a minha aplicação WordPress e vai ter a URL onde vai estar a minha aplicação ali Next.js. A minha aplicação WordPress ela vai ser o back-end. O usuário ele não vai acessar essa aplicação diretamente, ele não deve acessar o WordPress diretamente, porque a gente está usando ele como headless, ou seja, a gente não está usando ele como um site comum, a gente está usando ele como um serviço ali, só um painel de administração, onde quem vai acessar é as pessoas que vão alimentar o site. Então as pessoas vão lá, acessam aquele painel, alimentam o site, e aí tudo que aparece que é cadastrado aqui no painel devem ser consultadas através da API e exibidas no outro site onde vai ficar a nossa aplicação Next.js. Então aqui ele tem até alguns exemplos aqui, ó, de uma demo, de uma demonstração aqui que eu estava vendo, que inclusive nem está funcionando direito, nem está abrindo aqui a imagem, mas ele tá é uma demonstração de um site aqui. Então esse site aqui que eu estou acessando, ele é feito em Next.js, porém está acessando os posts de uma instalação WordPress que está em outro local, tá? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Aí você deve estar se perguntando, pô, Thiago, será que isso vale a pena? Será que vale a pena fazer isso aí? Olha, depende muito do teu projeto, tá? Se você quiser fazer isso para o seu cliente e o seu cliente ainda está preso ao WordPress, ou seja, vamos supor que ele tem um blog, todas as postagens dele estão lá no blog dele no WordPress. Aí, em vez de você estar criando uma aplicação do zero em Next.js e estar migrando todas as postagens dele para dentro dessa aplicação, criando um back-end dentro do Next.js, por que você não utiliza essa técnica aí que vai te facilitar bastante? Então, vale a pena sim, porque aí você vai estar usando um CMS, né, um gerenciador ali de conteúdo que já está pronto, que já está ali com todos os dados do teu cliente cadastrado. E aí com o WordPress, que a gente já tem toda essa estrutura consolidada e já é conhecido aí pelo cliente, para ele poder estar administrando essa estrutura, então é que vale a pena a gente ainda manter ainda essa estrutura aí de WordPress, tá? Em certos projetos, em certas ocasiões. Mas é claro, tudo depende aí do projeto, tudo depende do seu cliente. No meu caso, eu precisei utilizar o WordPress Headless na seguinte situação. Eu tinha um cliente que tinha uma área de membros. A área de membros, primeiro eu fiz em WordPress, que eu só sabia WordPress na época, e aí eu criei essa área de membros para ele em WordPress. E aí o WordPress ficava pesado, ficava lento, porque o WordPress estava com muito consumo ali, tanto no front-end quanto no back-end. Aí o que eu fiz? Eu achei melhor criar uma aplicação Next.js, que aí também ficou muito melhor a navegação do usuário ali, e usar essa área de membros também como o WordPress Headless. Então, em vez de estar transferindo todos os usuários desse sistema de ensino à distância, tá transferindo ele para uma nova aplicação, tá criando ali dentro dessa nova aplicação, transferindo todas as aulas, porque tinham videoaulas, tinham materiais ali cadastrados e tudo mais, né, do curso que tem dentro da plataforma de ensino à distância. O que eu fiz foi só essa questão do Headless. Então foi a primeira vez que eu precisei fazer isso da aplicação Headless e funcionou muito bem para o meu cliente, tá? E aí isso aí depende muito. Pô, Thiago, e depois você entregou outros sites assim? Não. Se você for criar um site do zero, você já pode iniciar do zero utilizando Next.js, ou depende. Talvez você só utilize o WordPress mesmo. Isso tudo vai depender da tua análise, do que você identifica ali, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai aprender um pouquinho sobre a nossa API, tá? Como é que nossa API funciona, para depois a gente começar a construir
a nossa aplicação em Next.js. Eu vou falar aqui bem rápido, tá, sobre Next.js também, o que você precisa ter instalado aí na tua máquina para rodar essa aplicação e vamos nessa. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar aqui a URL do meu site. Então, a URL do meu site está aqui, né? Essa URL aqui é a URL do site, tá? Eu coloquei aqui. E aí eu vou estar acrescentando aqui depois da URL do meu site, wp-json barra wp barra versão 2 barra posts, tá? No plural. Aí eu coloco essa URL aqui, ó. E veja que ele vai me trazer um JSON aqui, tá? O JSON aqui, ele trouxe aqui o JSON com todos os meus artigos. Então daqui você já deve imaginar, né? Pô, então eu vou criar uma aplicação Next.js e vou pedir para ele dar um get aqui nessa URL, né? Que é a URL onde já tem ali nativamente, já entrega um JSON. Se você der um get para ela, já entrega um JSON já com as informações aqui, ó. Aqui tá todos os meus posts aqui da minha instalação WordPress, são tudo aqui em formato JSON, tá? Per page, então, botar aqui, ó, 6. Se eu quiser mostrar 6 por página, se eu quiser mostrar aqui 20 por página, então ele vai mostrar 20 por página. Aqui na minha instalação eu só tenho o que? 6, né? Então eu vou botar aqui, ó, quero mostrar só 2 por página. Vamos ver se diminui esse JSON. Ó, diminuiu o JSON, tá? Aqui você tem alguns tipos de atributo aqui que você pode estar colocando aqui também que você pode estar utilizando lá na tua instalação WordPress, tá? Outro atributo aqui também é da busca, tá? Você pode estar fazendo um search aqui e, por exemplo, search igual, deixa eu ver aqui, acho que eu vi um nome ali chamado nome Vero, né? Porque ele tá com Lori Y, né? Então, aí ó, a pesquisa trouxe aqui os resultados desse termo que eu coloquei aqui, né, para pesquisar. Então, você tem uma série aqui de atributos que você pode estar colocando também. Um deles também é a questão dos fields, né? Quais são os campos que eu quero retornar? Porque aqui ele vai retornar tudo que é tipo de campo, né? Aqui ele vai trazer um monte de campo aqui. E aí, ó, até botar aqui, ó, para mostrar a formatação melhor. Aqui, ó, ele tá trazendo ID e tudo mais, tá trazendo um monte de coisa aqui junto, né? Aí você pode estar definindo aqui, ó, que quer também só os fields. E aí você coloca aqui igual, por exemplo, eu quero só o ID e o título, title. E aí, ó, ele vai trazer aqui, ó, só o ID e o title de cada postagem aqui, tá? Ou também você pode estar trazendo o slug. O slug seria o quê? O slug seria aquela URL, né? A parte da URL, né, que vem depois. Então esse aqui é o URL da postagem, né? É o slug ali, a parte quando você cria o teu post, né? Tem aqui a parte de slug e aí, beleza. Então, você tem aqui várias possibilidades, tá? Então a imagem destacada, por exemplo, você consegue trazer também a imagem destacada fazendo o seguinte, colocando aqui, ó, embed. Aí você traz a imagem destacada aqui. Qual a imagem destacada desse post aqui? A imagem destacada do post, deixa eu procurar ela aqui. Ó, a imagem destacada aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Essa URL aqui. Aponta para cá. E aqui tem a imagem destacada, que é isso aqui. Beleza. Então, agora a gente já tem aqui toda a parte de como é que funciona o JSON. Você já entendeu aqui como é que funciona. Isso aqui é nativo em qualquer instalação WordPress. Vem isso aqui pro padrão, tá? Você tem aí a documentação. Eu vou deixar aí mais detalhes para você lá no meu blog. Se você não conhece ainda o meu blog, eu vou deixar aqui, ó, nesse site aqui, ó, desenvolvedor
wp.com, aqui você vem em blog, eu vou botar no post desse vídeo aqui, eu vou botar vários outros comandos aí que você pode estar fazendo, tá? Em relação à API. Mas hoje, quando a gente vai construir uma aplicação Next.js, talvez se eu tivesse gravado esse vídeo antes da IA, a gente teria que se preocupar muito mais com isso, né? De como é que funciona esse JSON e tudo mais. Sendo que hoje eu vou utilizar o Cloud, eu vou utilizar ele para criar essa aplicação Next.js. E você pode estar utilizando qualquer outra inteligência artificial aí para estar criando essa aplicação Next.js para você, facilitando aí a instalação a primeira instalação do Next.js, né? Facilitando tudo para você aí, para você já conseguir subir na tua máquina esse blog. Então eu vou criar aqui um exemplo de um blog, tá? Então eu vou abrir meu terminal e a gente já vai começar a criar aqui nossa aplicação Next.js e assim, acabei que eu cortei o que eu estava falando, mas antes a gente teria que se preocupar muito como é que funciona esse JSON e tudo mais, né? Como é que ele iria funcionar na aplicação. Hoje o Cloud ele já vai entender, ele já sabe, porque a gente vai usar um MCP chamado Context7. Context7 é um MCP que vai se conectar ali com as documentações atualizadas e vai ali na documentação já consultar tudo isso sobre como é que está escrito lá na documentação do WordPress, como é que é a exibição de cada item desse, e ele já vai linkar uma coisa com a outra, já vai saber o que fazer, tá? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Beleza, pessoal, tô com o meu terminal aqui aberto. Primeiro, garanta que você tenha aí o Node instalado no teu terminal, tá? Então bota aqui, ó, Node-V. Eu tenho o Node instalado aqui, tá? No meu terminal. Você precisa do Node estar instalando aí o Node para estar usando o Next.js, tá? Se você nunca usou Next.js, saiba que o Next.js, ele vem do Node, né? Vai aqui no site e baixa o Node, tá? Na tua máquina. E é super simples para quem tem um Windows aí, é super tranquilo. Faz a instalação do Node na tua máquina e depois que você fizer a instalação do Node, tu reinicia aí teu terminal e dá esse comando aí Node-V. Se aparecer aqui a versão é porque tá o Node instalado na tua máquina certinho, tá? Eu vou botar esse Dangerous Skip Permissions porque depois eu posso mudar se eu quiser, né? Vou botar aqui para... Ah não, peraí. Eu já ia fazendo besteira aqui, peraí, não, vou sair aqui, beleza. Aqui eu vou criar um novo diretório, tá? Criar aqui um novo diretório, mkdir. Aqui o diretório novo que eu vou criar aqui será blog WP, vou botar assim, tá? Então eu vou entrar nesse blog WP. E aqui dentro do blog WP eu vou dar o comando cloud, agora sim que eu vou dar o comando. Dei o comando aqui, beleza, aceitei. E aí, cara, a gente vai precisar instalar o Context7, porque a gente não pode deixar que o Cloud fique burro, né? Porque o Cloud ele vai ter que entender muito bem como é que funciona a API do WordPress. Então a gente coloca aqui /plugin e ó, eu já tenho aqui na minha máquina esses MCP aqui instalado, tá? E o Context7 é um deles. Se você não tiver o Context7 instalado na tua máquina, é só tu vir em plugins e procura ele por aqui, tá? Que você vai achar o Context7. E tu instala aí esse plugin dentro do teu cloud para ele poder consultar o Context7. E aí como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, ó, cloud. Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, Cloud, preciso de um blog feito em Next.js. Crie esse blog usando as boas práticas do framework Next.js. Esse blog vai puxar os posts de uma API nativa do WordPress. Essa API fica no WordPress headless com o endereço, eu botei o endereço completo aqui do meu site. Use o Context7 para consultar a documentação do WordPress e fazer o uso correto da API nativa. Cara, só isso. Preciso só disso. Só dar esse comando aqui para ele. E aí eu coloco aqui, ó, no modo plano. E aí eu falo aqui, eu posso estar falando aqui, ó, faça esse plano com Fable 5, né? Fable 5, tá? Porque aí a gente pode estar usando o Fable 5 para estar criando esse plano. E depois a gente executa com outro modelo.
tá? Para você que tem aí a tua conta Cloud Max ou algo do tipo, você pode estar usando o Fable 5. Mas se você não tiver o Fable 5 disponível aí, não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Você também vai conseguir alcançar o resultado também. Tá? Eu botei aqui porque eu gosto de planejar com o Fable 5 e pra gente ver como é que vai ficar isso, beleza? E agora apareceu aqui, ó, o escopo, né? Ele tá fazendo algumas perguntas. Eu quero um blog completo, tá? Com a página home, post individual, arquivo por categoria, tudo isso aqui completo, tá? Porque aqui ele fala, ó, cobre tudo com a API do WordPress, API nativa versão 2, que já expõe tudo isso hoje. Como você quer o visual? Ele já pergunta aqui, ó, se eu quero Tailwind 4, né, versão 4, mais design próprio, se eu quero minimalista, CS puro, CSS puro, né, se eu quero componentes prontos com ou se eu quero o design próprio, né. Então eu vou colocar aqui que eu vou querer esse Tailwind 4 com design próprio. Tá? Ele pergunta aqui como tratar o cache de atualização de conteúdo vindo do WordPress. Eu costumo, tá utilizando essa opção aqui, ISR, tá? Que aqui ele fala o seguinte, ó, páginas estáticas regeneradas a cada N segundos. Então, simples, rápido e sem configurar nada no WordPress. Aí tem aqui, ó, ISR mais webhook on demand, né? Aqui não, aqui isso aqui até pula, porque aqui é outra coisa que não vale muito a pena. Ficaria entre essa opção aqui, ISR, ou esse aqui, SSR. SSR seria, assim, sempre dinâmico, toda requisição bate lá na API do WordPress, o conteúdo sempre fresco, porém lento e depende da disponibilidade do WordPress. Então aqui ele cria um certo cache, né, nesse ISR com revalidate, né? Então ele cria um cache ali e a cada não sei quantos segundos ele vai fazer uma atualização ali para ver para ver se atualizou lá o conteúdo, tá? Então vou botar aqui no primeira opção, certo? E vou colocar aqui para ele construir o meu projeto, beleza? Aqui, ó, ele já mostrou aqui, ó, que o Node está disponível, o NPM também. E aí ele vai fazer o plano aqui com o Fable 5, como eu pedi, tá? Então por isso que eu falei lá atrás, ó, instala aí o Node, porque senão não vai funcionar, tá? E aí ele vai dar os comandos aqui para estar instalando o Next.js na minha pasta, tá? É os comandos aqui que, inclusive ele fala aqui, ó, nesse post aqui ele cita os comandos aqui, ó. A parte aqui de você criar um novo Next App, né? Então, aí aqui ó, ele fala até sobre a questão que a gente estava tratando ali do cache, né? A regeneração estática e incremental. Permite que você atualize o conteúdo exibido no WordPress sem precisar reimplantar o site. Então você consegue ali tá colocando essa opção aqui que a gente escolheu lá, né? Quando ele perguntou pra gente qual opção que a gente ia querer, a gente escolheu essa daqui para cache, né? E aí aqui mostra alguns exemplos de código, tá? Como é que ele vai lá e busca, né? Como é que ele busca os posts e tudo mais. E a gente vai estar olhando depois esse código aqui. Quando a gente terminar, a gente vai dar uma olhada aqui no código, como é que a IA fez pra gente. E aqui tem até uma outra imagem bem legal, ó. A forma tradicional aqui do WordPress. Deixa eu aumentar aqui mais na tela. Ó, a forma tradicional aqui, que é as pessoas acessam direto aqui o banco de dados, né, do WordPress, e a forma com o Next.js e ISR, né, que aí seria o usuário acessa aqui o banco de dados da aplicação que já foi pego lá no WordPress. Então, ele pega uma versão do post, traz lá para o banco de dados dele, mostra para o usuário, depois ele pega, atualiza e assim vai, né? Então, o acesso até fica mais rápido, né? Fica bem mais otimizado aí, não fica várias requisições ao banco, né? Como tá mostrando nessa imagem aqui da forma tradicional do WordPress. Então aqui você consegue também melhorar a questão do acesso, a questão de também da performance, né?
Pronto, ele terminou aqui de fazer o plano, então ele já sabe aqui, ó, o WordPress está naquela URL já publicado o conteúdo. Então o front-end não entrega performance, o design atual nem controla. Nananana. Aí aqui, beleza, eu trouxe um diretório vazio para ele, ele vai instalar o Next.js 16, vai colocar ali o React, vai usar o React 19, que o Next.js usa React, tá? O Tailwind CSS versão 4 e vai consumir a REST API nativa versão 2. Então o resultado esperado é que ele cria ali a home, post, categoria, toda a parte de blog ali e que seja utilizado essa arquitetura aqui, ó, que a gente estava falando aqui, que é o ISR, tá? Que é a arquitetura que a gente estava comentando aqui agora, tá bom? E aí aqui já está todo completo aqui, porque a parte de estrutura das pastas e tudo mais, o que ele vai, parte de código aqui que ele vai fazer e tudo mais. Então já criou toda a parte de plano aqui e a gente só vai executar esse plano. E eu vou pedir aqui para ele executar, né? Aí ele vai mudar de modelo aqui. Ele estava no Fable 5 para fazer esse plano. E aí ele vai mudar para o Opus, tá? Só para garantir que ele saiu lá do Fable 5, né? Só para garantir aqui, posso fazer aqui, ó, model. E aí eu consigo ver aqui, ó, que o atual, tá aqui, ó. Aqui é o atual, tá aqui, ó, Opus 4.8, tá? Então, beleza. Então já tá utilizando o Opus de novo, tá? Aqui eu poderia ter pedido para ele criar subagentes, mas nesse caso aqui eu acho que não precisa, tá? Porque vai ser por fases. Então ele vai criar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então ele já tem aqui as fases aqui onde ele vai criar aqui todas as páginas, tá? Então vamos aguardar a implementação desse projeto e eu já volto depois que terminar, beleza? Pronto, pessoal, ele terminou aqui e demorou até bastante, tá? Ele criou aqui várias etapas aqui e terminou aqui, finalizou, tá? Ele deu alguns pontos aqui para decidir, beleza? Mas vamos lá, vamos acessar a aba. Ele já tá até aberto aqui. Vamos ver como é que ficou. Ó, ele tá puxando ali os posts lá do blog, tá? A imagem tá com problema, tá cortado. Ó, aqui eu fui clicar, acabou que o servidor caiu. É bom até que isso aconteça pra gente mostrar para vocês aqui como é que a gente faz para tá subindo esse projeto, tá? Eu vou tá abrindo esse projeto aqui lá no Visual Studio Code, que aí fica melhor para a gente visualizar também o código e tudo mais, tá? Então eu vou abrir essa pasta aqui. Ok, beleza, eu tô aqui com o projeto aqui aberto, tá? A gente pode ver aqui que ele criou aqui a estrutura Next. Aqui a gente tem o Node, o Node Modules, né? Aqui a gente tem o Node Modules, que a gente onde fica aqui toda a parte do Node, tá? Então, quando a gente pega uma instalação Next.js, duas coisas que a gente não sobe lá no nosso Git, é esse aqui, o Node Modules, e esse ponto .next aqui. A gente não sobe, tanto que ele está aqui, ó, no ponto git ignore, tá? Ele está aqui, ó, aqui dentro já tem ele já colocou aqui pra gente já o que ele não deve subir quando a gente for colocar isso aqui no GitHub. E aí, vamos supor que você subiu lá no teu servidor, e aí você quer colocar ele no ar, né? Aí você teria que fazer um npm install primeiro para estar criando essa pasta aqui que já está criada aqui. Uma pasta já está criada aqui, então eu vou aqui, ó, npm run dev dentro da pasta, tá? Dou um enter e aí ele vai subir o servidor e a gente vai poder acessar aqui localhost. Beleza, aí subiu aí nossa aplicação, tá aparecendo aqui a imagem, tudo certinho, ó. Toda a questão aqui do nosso blog, tá? Ao clicar aqui na postagem, ó, abriu aqui a postagem. Aqui tem um continue lendo, que é as postagens aqui que a gente... as postagens relacionadas, né?
Aqui, se eu for pesquisar aquele Vero, né, que eu tava pesquisando, buscar. Ó, eu consigo buscar aqui pelos posts lá do blog, né? Então, cara, criou aqui um blog completo para mim, onde ele está consumindo lá os posts lá da minha instalação WordPress, tá? Aqui, ó, tá consumindo os posts tudo daqui, tá? Então, você pode estar fazendo isso. Eu vou estar disponibilizando esse projeto aí para você pegar esse projeto, utilizar ele como base para estar criando o teu blog, para estar modificando ele, criando o teu blog aí. Já foi um projeto planejado aí com o Fable 5 e a gente criou aí um blog completo utilizando o WordPress e Next.js, tá? O que a gente pode tá fazendo, eu vou estar disponibilizando o link aqui embaixo, tá? Para você que chegou até o final do vídeo, tem um link aqui embaixo desse projeto para você estar utilizando ele aí da forma como você quiser, tá? Então, alguns detalhes que a gente vai ver aqui no código do que eu estava falando, tá? Então aqui, ó, ele criou essa pasta aqui, app. Então ele usa uma estrutura aqui, ó, slug, tá? Que é uma estrutura aqui onde vai ser dinâmica. E aqui é a página lá do nosso post, né? Então ele puxa aqui as informações do post. Então tem a página aqui de autor, onde vai também usar um slug também, que seria ali a URL do nome do autor, né? Então tem a página aqui do autor, a página de busca, a categoria, as pages adicional aqui, né? Sempre quando tiver assim, ó, entre colchetes, né? Entre colchete vai estar, significa que ela é dinâmica, tá? Então tem aqui a page barra alguma coisa aqui que vai entrar dinamicamente, que vai chegar aqui nos parâmetros, tá? E aí ele vai puxar aqui, ó, get posts. Então tem aqui você segura o Ctrl, clica em cima da função, vai abrir aqui a função, né? E aí dentro da função a gente consegue ver aqui, ó, a parte que ele puxa as carries, né? Lá do WordPress. E aí ele usa aqui, ó, aqui ele usa aqui, ó, a parte do WordPress API URL, tá? Essa WordPress API URL tá aqui dentro do .env.local. Então quando tu subir lá para o teu servidor, tu tem que estar ligado aqui no .env. Tem um problema muito comum que eu quero comentar aqui com vocês, que às vezes o Next ele precisa saber quais domínios externos estão autorizados a fornecer imagens, tá? Então aqui, ó, nesse arquivo aqui, ó, next.config.ts, a gente pode ver aqui, ó, que tem a parte aqui remote parâmetros. Aí ele criou um parâmetro aqui onde ele está habilitando aqui que as imagens que estão lá na nossa pasta, o WP Content Uploads, elas estão aceitas aqui. Então, o nosso Cloud já colocou aqui para aceitar essa URL. Mas caso você um dia precise mudar de URL, você vai ter que mudar aqui também para estar funcionando as imagens, tá? Então, as imagens podem não funcionar se você não estiver colocando isso aqui corretamente, tá? Então, Thiago, e agora? Como é que eu faço para subir essa aplicação no meu servidor? Olha, para você subir essa aplicação no servidor, você pode usar a Hostinger ou a Host, como você preferir chamar. Você consegue subir uma aplicação Next com um clique lá, né? Eu já expliquei isso no vídeo passado. E se você for subir isso na mão, de forma que você vai subir, sei lá, num VPS ou algo do tipo, você tem que fazer feito eu falei aqui, você tem que subir esses arquivos aqui, menos o Node Modules, aí você dá o npm install, e aí você depois dá um npm building, tá? Você tem que fazer o build da aplicação quando tiver lá no teu servidor. Pede ajuda aí pro Cloud para estar subindo a aplicação. Eu tenho algumas skills que eu uso aqui para subir a aplicação Next. Ela sobe direto lá no meu servidor VPS. Ou você também pode estar usando a Vercel também para estar subindo. A Vercel tem uma hospedagem gratuita lá, tá? Que você pode estar utilizando. Inclusive aqui, ó, tem aqui para fazer o deploy direto na hospedagem deles. A hospedagem deles é gratuita por um determinado... tem uma determinada margem gratuita lá, você pode estar utilizando, tem que ficar de olho lá também nos termos de uso, né? E é isso, pessoal.
mais outro vídeo aí para vocês sobre como tá utilizando o Next e o WordPress para estar melhorando os teus projetos. Eu fico por aqui e até a próxima. Valeu, um forte abraço, pessoal.